Nessa noite, no propósito de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Eu convido a amada igreja nesse momento a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 21. Nós vamos estar lendo o versículo 18 até o versículo de número 22. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leiam o segundo. De Mateus 21, versículo 18 até o 22. Ao mesmo tempo, convido todos aqueles que puderem colocar-se de pé. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, o segundo. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não pôde achar senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto deste. E a figueira secou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo que se tivesse fé, não duvidaste, não somente fareis que foi feito a figueira, mas até mesmo se a este monte disser: ergue-te e lança-te no mar, tal será. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor porque a tua mão poderosa, ó Deus, nos guardou, nos amparou e nos deu graça, Senhor, para que nós podemos, nesse momento, encontrarmos aqui no propósito de adoração e de louvor ao teu nome. Pai querido, abençoa a tua palavra que foi lida, ó Pai. Aplique aos nossos corações, ó Deus, que nós podemos, ó Deus, aprender muitas coisas, ó Pai, com esta leitura e com o que vai ser falado aqui nesta noite. Não deixe, ó Deus, que nós venhamos falar nada de nós mesmos e nem fazer nada de nós mesmos, ó Pai, mas o teu Espírito esteja agindo aqui nesta noite, ó Pai. O Senhor esteja abençoando os louvores, ó Pai, os hinos que forem cantados, Deus, seja para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Abençoe a cada pessoa aqui presente. Aqueles, ó Pai, que não vai poder estar, mas a tua mão esteja alcançando, Deus, e dando-lhe força, ó Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão a caminho, você esteja iluminando os seus passos. E assim nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Amada igreja, pode assentar. Convido os amados irmãos a nós louvar o nosso Deus com o hino de número 33 do nosso cenário Novo Cântico. Amor
esteja falando com Deus nesse momento. Amém. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Provérbios, no capítulo de número 28. Eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando, versículo 12 e 13. Provérbios 28, 12 e 13. Enquanto eu estou lendo, os irmãos estejam acompanhando. Quando triunfar o justo, a grande festividade, quando, porém, sobem os perversos, aos homens se escondem. O que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Que Deus esteja completando esses textos aos nossos corações no momento em que nós paramos para refletir nas nossas vidas e confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, porque sabendo que nós estamos na presença do Senhor, mas somos pecadores, e ai de nós não confessar a Ele e pedir a Ele o perdão. Então faça isso nesse momento, ore silenciosamente, falando com Ele, entregando a Ele, rasgando assim o seu coração, para que Ele possa estar nos perdoando os nossos pecados. Após a oração silenciosa, convido o nosso irmão presbítero Claudemar, esteja quebrando o silêncio, agradecendo a Deus pelo perdão recebido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, sabedores que o Senhor, ó Deus, conhece a nossa vida, o Senhor, ó Deus, conhece o nosso coração, conhece, Senhor Deus, o nosso falar e o nosso pensar. Mas nós confessamos a Ti, Deus, os nossos pecados, porque nós confiamos no Senhor. E somos sabedores de que somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pelo perdão recebido. Que o Senhor, Deus, possa acalmar o nosso coração, sarar, ó Deus, as nossas feridas, nos lavar completamente, nos purificar de todo mal. Tira de nós, ó Deus, aquilo que desagrada, Senhor. Nos livra, Senhor Deus, do homem mau. Nos livra, Senhor Deus, das pestes perniciosas. Nos livra, Senhor Deus, dos caminhos que nos conduz a caminhos erros que não agradam ao Senhor. Caminhos, Senhor Deus, tortuosos. Por isso, Pai, nós clamamos, tenha misericórdia de nós. Abra a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, e nos dê a Tua graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hino de número 93. Enquanto cantamos este hino, tem alguém preparado para ti, com oferta, a hora oportuna? Somente toda a minha fé, nada se excelsa de Jesus.
Agradecemos a presença de todos os irmãos que aqui estão nessa noite. Que Deus esteja poderosamente abençoando a sua vida, os nossos visitantes que nos visitam. Nós agradecemos por você ter escolhido esse lugar para junto nós adorar o nome do nosso Deus. Nossos cultos todos os domingos. Nós temos escola bíblica dominical às 8h30 da manhã, às 19h30, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Na terça-feira nós temos culto de oração, quando não nos lares, nós estamos aqui na congregação para junto nós agradecer e engrandecer o nome desse Deus poderoso. Você é convidado a estar, não tem lá. Se alguém quiser manifestar ainda, nós iremos na sua casa na terça-feira. Se não tem, na terça-feira nós estamos aqui para junto nós engrandecer o nome do nosso Deus em oração. Quinta-feira, nossa congregação estará de portas abertas para o momento de louvor e adoração ao nosso Deus e o estudo da palavra para os nossos corações. Você é convidado a estar conosco aqui na quinta-feira, às 19h30. Que Deus assim esteja abençoando poderosamente as nossas vidas. Nós vamos ter nesse momento os irmãos que vão ministrar o louvor. Logo após, as crianças estarão vindo até a frente para estar orando. E em seguida, nosso irmão evangelista terá a oportunidade para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Graças e paz, amados. Amém. O profeta Abacuque, certa feita, escreveu que, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, e no pasto não haja gado. Só que ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Cante com a gente. Ainda que a figueira não floresça. Yeah.
ser crentes autênticos. Precisamos ser resolutos, precisamos ser submissos, precisamos depositar tudo aos pés dele. Só assim nós podemos dizer: somos crentes autênticos. Cante com a gente, tudo entregar a ele. Aê!
vamos orar. Vamos lá, esteja orando. Logo após o mesmo estará com posse da palavra. Obrigado, Deus. Mais oportunidade de escutar, cantar louvores ao Senhor. Dê-nos graça agora na ministração da tua palavra. Sim, o Senhor falou através dos louvores, até do dia, continua falando nessa parte essencial e especial do culto, que é a tua palavra. Seja com a irmã Glória, Deus, seja com a Alice, esteja aqui na classe com elas, tenha um aprendizado novo a Alice através da tua série, renova o coração de ambos ali. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, é nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém. Mais uma vez, me saúdo na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro do profeta Jeremias, irmão Davi. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Quando você procura, faço menção dos amados que nos visitam nesta noite. Está aqui mais uma vez o tio Reinaldo. Qual o nome dele? Vantuil. Seja bem-vindo, meu amado, mais uma vez. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove a cada dia. Amém? Venha, que bom ter aqui novamente. É uma honra que o Senhor te renove, te fortaleça, te dê graça. Jeremias, capítulo de número 1. Primeiro, queria aproveitar um ensejo de agradecer as irmãs que estiveram ontem cooperando conosco na tarde feliz com as crianças. Agradecer a Sara e as irmãs que estiveram ali fazendo comes e bebes, sempre servindo como irmão Deusdete, sua esposa, as demais irmãs, inclusive a Tatiane, com a bênção de a Tatiane daquela maneira, recém-chegada na igreja e com a disponibilidade tão grande de servir. Isso vem a contagiar a gente. Muito obrigado, amadas, de coração. Foi algo muito especial. Deus fechou com chave de ouro. 56 crianças tiveram ouvido a palavra de Deus. Isso é honra e glória para o nome de Deus. Quero agradecer também a SAF mais uma vez pelo almoço hoje. Eu fui assim um pouquinho de pimenta, porque eu ainda pelo evangelista aqui do pastor. Mas eu entrei gaiato nisso aí e saí de lá até com presente. Que o Senhor esteja abençoando o presidente da SAF, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, que esteja programar o carinho de vocês. Preciso ser sincero, eu tinha 4 anos na minha vida, eu não era presenteado pela igreja. Preciso ser sincero. Enquanto estava no Espírito Santo, eu penso, todo aniversário é presente. Mas depois que eu fui para Minas, o Senhor foi que eu esse. Então eu agradeço de coração o carinho e a amabilidade de vocês. Muito obrigado mesmo. Cada presente melhor do que o outro. Então que o Senhor esteja fortalecendo e renovando vocês a cada dia. Amém? Jeremias capítulo número 1, versículo 11, versículo 12. Não vou falar nada que você não conheça. Jeremias capítulo número 1, versículo 11, versículo número 12.
Diz assim a palavra do Eterno: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Parece que o versículo 12 não tem nada a ver com o versículo 11. Quando a gente lê de primeira mão assim, parece que não tem nexo o que Deus está mostrando a Jeremias e a resposta de Deus para Jeremias. Só que eu preciso dizer para vocês que não tem nada por acaso na Bíblia. Não existe nada por acaso. Não, sobrou um pouquinho de tinta aí. O escritor escreveu: não existe nada por acaso. Tudo que está escrito aqui tem um porquê. Deus, na sua sabedoria, Ele vai usar uma figura aqui de uma amendoeira, de uma vara de amendoeira, para ensinar uma lição a Jeremias. Deus é assim, Ele faz uso de coisas que era corriqueira naquela época para falar uma mensagem, passar uma mensagem para os seus profetas. E isso serve para mim e para você nos dias atuais. O contexto aqui é o chamamento de Jeremias. O contexto aqui é o comissionamento de um profeta que está relutante. O contexto aqui é Deus dizendo para um profeta que o havia chamado. Só que ele está relutando, porque ser profeta nos tempos bíblicos não tinha luz de ribalta, não tinha holofotes, não tinha tapinhas nas costas, não tinha alvíceras. Ser profeta nos tempos bíblicos não ia para as redes sociais. Ser profeta nos tempos bíblicos não tinha seguidores, não tinha fãs. Ser profeta nos tempos bíblicos era enfrentar masmorra, era enfrentar espada, era enfrentar morte, quando não bufetadas no rosto, como Micaías, por falar a verdade. Então ninguém queria ser profeta. Hoje ser profeta é status. Ser profeta hoje é status. Então Jeremias agora está relutante. Ele já está aproximadamente entre 20 a 24 anos, mas ele está dizendo para Deus que é uma criança. Porque ele sabe o peso da responsabilidade. Ele sabe o peso que é ser chamado por Deus nesse tempo aqui. Foi um profeta, seu ministério durou aproximadamente 40 anos. 40 anos. Imagine você pregar 40 anos e só receber deboche, calúnia, difamação, pancadas, tronco e parar dentro de um poço cheio de lama. Esse é Jeremias. Deus agora está vendo que o profeta está relutante. Deus vai dar uma visão ao profeta agora. Deus vai tirar ele do âmbito que ele está ali, para colocar ele no âmbito espiritual, agora para ele entender. E vai fazer uma pergunta para ele: que tu vês, Jeremias? Você está vendo o quê? Ele vai olhar para Deus e vai dizer: uma vara de amendoeira. Deus vai olhar para ele e vai dizer: disse-me o Senhor, viste bem. A sua visão espiritual então está boa, Jeremias. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas o que tem a palavra de Deus com vara de amendoeira? É isso que nós vamos aprender hoje. O que tem a ver a palavra de Deus com vara de amendoeira?
É interessante que essa palavra amendoeira do hebraico é shoquet, que quer dizer vigilante ou aquela que vela. Vou repetir, para você entender o porquê que Deus deu essa resposta. A palavra amendoeira, derivada do hebraico, é shoquet, que quer dizer vigilante ou aquela que vela. É a primeira árvore a florescer depois do inverno na Palestina. Nenhuma outra árvore floresce primeiro do que a amendoeira. Parece que ela fica vigilante, esperando quando o inverno está terminando em dezembro, para começando a despontar janeiro, ela começa a florescer ainda no inverno. Enquanto as outras árvores estão sem folhas, sem frutos, sem flores, ela começa agora a florescer do nada. Ela está sem folha, ela está sem flores, mas ela está tão ansiosa para florescer que ela não espera o inverno terminar na sua totalidade. Quando o inverno está terminando para entrar a primavera, ela começa a florescer. Deus está dizendo para ele: reparou ou não? Reparou ou não? Amendoeira? Como ela fica velando, esperando o inverno terminar, a hora certa para ela poder florescer. Você reparou na amendoeira como ela é a primeira a florescer? Você reparou como ela fica de vigia, Jeremias, o tempo todo esperando o inverno terminar para voltar a dar flores e seus frutos? Assim sou eu, Jeremias, sobre a minha palavra. Eu vigio sobre aquilo que sai da minha boca, Jeremias, para cumprir. O que eu aprendo aqui nessa noite? Deus é fiel naquilo que fala. Deus é fiel naquilo que fala. Assim como a vara de amendoeira não falha, as outras árvores todas podem falharem. Mas quando está terminando dezembro, ela não falha. Ela pode estar sem nenhuma folha, que ela começa a florescer. Deus está dizendo para mim e para você, não é só para Jeremias não: eu sou fiel naquilo que falo. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E quando eu estou falando em cumprimento de palavras de um Deus que não falha, eu me lembro do livro de Números, no capítulo 23, verso 19, quando Balaão vai dizer assim para Balaque: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Falou ele, não cumprirá. Quando eu estou falando em cumprir a palavra, eu me lembro de Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 8, aonde Deus vai usar o profeta e vai dizer: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Deus está dizendo para Jeremias: tudo que eu disse a seu respeito vai cumprir, tudo que eu disse a respeito de Judá vai cumprir, porque eu velo pela minha palavra. Eu sou fiel à minha palavra. Quando eu estou falando de cumprir a palavra, eu me lembro de Isaías 55, versículo de número 10, quando Deus vai dizer: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não volta sem que antes regue a terra, e faz ela brotar,
para dar semente àquele que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas contudo será apraz naquilo pela qual ela foi enviada. Esse é o Deus que está falando com Jeremias. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu não durmo, Jeremias. Eu não cochilo, Jeremias. Eu não tosquenejo, Jeremias. Não é isso que o salmista no Salmo 121 vai dizer? Que não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. É Jesus que vai dizer em Mateus 24, 35: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O contexto que Jesus disse essa palavra era sobre arrebatamento. Ei, os ateus podem não acreditar, o inferno pode se mobilizar, os homens podem tentar frustrar os planos, mas querendo o mundo não, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mais dias menos dia, as potências do céu serão abaladas e o Filho do Homem aparecerá com poder e grande glória para buscar não placa de igreja, mas para buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Por quê? Porque ele vela pela sua palavra para cumprir. É isso que Deus está dizendo para Jeremias. O que você está vendo aí, profeta? Estou vendo uma vara de amendoeira. Então você está enxergando bem, porque eu velo. Assim como a amendoeira não espera o inverno terminar para cumprir a sua função, eu também tenho o tempo certo de cumprir a minha palavra, Jeremias. E tudo que eu falei ao seu respeito, e tudo que eu falei a respeito de Judá, vai cumprir. Se preocupar para quê? Se foi Deus que te prometeu, fica tranquilo. Se foi Deus que te prometeu, fica tranquilo. Preocupado para quê? Não, você tem que se preocupar com aquilo que o homem fala para você. Mas aquilo que Deus fala, se foi verdadeiramente Ele que falou, através da sua palavra, pode descansar, porque vai cumprir. Vai cumprir. Todas as promessas que foram feitas para a primeira vinda de Jesus se cumpriu. E ele veio. Aquilo que os profetas falaram, aquilo que os patriarcas falaram, aquilo que Isaías profetizou, se cumpriu. Se cumpriu. Agora a pergunta é: se tudo aquilo que estava falando ao respeito dele na sua primeira vinda se cumpriu, não cumprirá também na segunda? Se tudo que foi falado a respeito dele na sua primeira vinda se cumpriu, não irá cumprir na segunda? Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus não mente. Deus não chega atrasado e nem chega adiantado, Ele chega na hora certa. A segunda coisa que eu aprendo aqui com uma vara de amendoeira e com Deus, é que Deus é Deus de antecipação. Deus é Deus de antecipação. Quando Ele está dizendo para Jeremias: tu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele está dizendo, assim como a amendoeira antecipa a sua floração, o seu florescer, eu antecipo também, Jeremias.
eu antecipo também. Ele vai dizer isso para o profeta, que ele antecipou na vida do profeta, no capítulo 1, versículo 5, quando ele vai dizer para o profeta: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Deus é Deus de antecipação. Antes que o profeta fosse um feto, era apenas um embrião. É isso que Deus está dizendo para ele: antes que você fosse um feto, tu era apenas um embrião, eu escolhi você. Eu antecipei, Jeremias. Assim como a amendoeira antecipa o inverno, eu antecipei o teu chamado. Eu escolhi você. Ninguém pega Deus de surpresa, amados. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus é Deus de antecipação. Ele vai dizer isso para Jeremias. É interessante que no capítulo 43, verso 13 de Isaías, ele vai usar a boca do profeta, e o profeta vai dizer assim a respeito de Deus: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Algumas versões vai dizer: eu era. É interessante que essa primeira palavra aparece lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Reuel ou Jetro, como você queira chamar. Daqui a pouco ele olha, tem uma sarça pegando fogo. Isso era comum. Deixa eu explicar para você que sarça pegar fogo no deserto, até hoje isso é comum. Estamos falando de um sol de 45 a 50 graus Celsius. Então, se algum dia Deus te der permissão de você ir visitar Israel, se assuste não que você vê um arbusto pegando fogo. Isso é normal. Esse fenômeno é normal. O que não era normal é porque a sarça continuava pegando fogo e não se consumia. Por isso que chamou a atenção de Moisés. É porque a sarça continuava pegando fogo e não se consumia. Moisés diz assim: eu vou virar para ver o que está acontecendo ali. Quando ele está virando, Deus vai dizer para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. E Deus começa um diálogo com Moisés e começa a comissionar Moisés. Moisés, como Jeremias, vai relutar. Não, eu sou pesado de língua. Manda lá quando o senhor quiser mandar. Com muito custo, Moisés entende que não pode fugir do chamado de Deus. Mas só que ele vai fazer uma pergunta para Deus que eu não faria. Se ele fosse americano, ele ia dizer: what's name? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele vai fazer essa pergunta para Deus: qual é o seu nome então? Já que o Senhor vai me enviar, qual é o seu nome? Só que o hebraico lá é Mashiach. Qual é a sua identidade? Foi essa palavra que Moisés falou com Deus: Mashiach. Qual é o seu nome? Eu estou perguntando porque lá no Egito tem um panteão de deuses lá. Lá tem Ra, lá tem Horus, lá tem Osíris, lá tem escarabins. Qual é o teu nome? Para que quando o povo de Israel me perguntar, eu possa responder. Deus olha para ele: você quer saber o meu nome? Você quer saber o meu nome? O que Deus vai responder para Moisés é o seguinte: Vaiomer Elohim El Moshe. Disse Deus a Moisés. Essa foi a palavra que Deus falou para Moisés. Vaiomer Elohim El Moshe. Disse Deus a Moisés: Erie, Asher, Erie.
Já pensou você perguntar o nome de alguém e alguém dizer para você assim: eu serei o que serei, porque essa é a palavra que Deus falou para Moisés. R-E-H-E-R-E. Eu serei, ser o que serei. Peraí. Só que Moisés se conformou com isso. Porque o nosso tempo é diferente, não é o tempo de Deus. O nosso tempo é assim. Presente eu sou, passado eu fui, futuro serei. Só que Deus é assim: presente eu sou, passado eu sou, futuro eu sou. Porque não tem mudança em Deus. Não existe mudança em Deus. É isso que Deus estava dizendo para Moisés. Eu sou Deus de antecipação, Moisés. Eu serei o que serei. E a gente vai ver isso em João. Isso que Deus falou para Moisés, Jesus vai se revelar em João. Que Deus vai dizer para Moisés: eu sou o que sou. R-E-H-E-R-E. Eu sou o que sou. Mas o que significa eu sou? Era Deus antecipando e dizendo para Moisés: eu vou ser o que você precisar que eu seja. Aí a gente vai para João. No capítulo 6, verso 48, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Aí a gente vai para João, capítulo 12, versículo 46, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aí a gente vai para João 10, verso 7, Jesus vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Quando a gente vai para João capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando a gente vai para João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quando a gente vai para João capítulo de número 14, versículo de número 6, Jesus se apresenta: eu sou o caminho. Quando a gente vai para João 15, versículo 1, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Arrie, achei, arrie. Eu serei ser o que serei ser. Deus é Deus de antecipação. Aquilo que você precisar que Ele seja, Ele será. É isso que Ele estava dizendo para Moisés. Eu estou antecipando Moisés e mostrando para você que tudo que acontecer no Egito, eu serei ser o que eu serei. Quando Deus está dizendo para Jeremias: eu velo pela minha palavra, Ele está dizendo: eu sou Deus de antecipação. Eu antecipei o teu chamado. Eu antecipei o seu comissionamento, profeta. Não tem para onde você fugir. E quando Deus chama um homem e uma mulher, não tem escapatória. Se desde o ventre da sua mãe você foi alguém para ser salvo, você pode fugir. Mas na hora da morte Deus te pega. Pode fugir o tempo que você quiser, mas na hora da morte Deus te pega. Porque não tem como escapar de Deus. Deus está dizendo para Jeremias: eu antecipei, tu não era nem um feto ainda, eu te chamei. Tu não era nem um feto ainda, eu te comissionei. Tu não era nem um feto ainda, eu já coloquei o olho em você e disse: será profeta. Lembra de Jonas? Deus levanta e diz para ele assim: levanta e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas levantou, mas para fugir. Jonas levantou, mas foi para fugir. Comprou passagem, desceu no navio, do navio desceu para o porão, foi lá para o porão. Como que dizendo: Deus não vai me enxergar aqui não. É porque às vezes a gente pensa, se descer num porão escuro, Deus não está vendo. Mas quando a gente olha para o Salmo 139, versículo 7, o salmista vai dizer assim:
Para onde me ausentarei da tua face, ou para onde me esconderei do teu espírito? Não tem para onde fugir de Deus. Não tem para onde esconder de Deus. Jonas vai descer, comprou a passagem, desceu e está indo para os confins. Se você estudar geografia, naquela época onde Jonas estava indo, eram os confins da terra, como dizer, lá Deus não vai me encontrar. Só que Deus vai levantar um vento. E o vento vai começar a bater no navio. Os marinheiros vão começar a invocar os deuses deles. E alguém vai lembrar, ei, tem um cidadão dormindo lá no porão. Vão chamar ele, quem sabe a oração dele resolva também. Olha, vamos nisso aqui. O capitão chega lá e diz para ele, dormente, por que não levanta e não invoca teu Deus? Jonas agora vai contar para eles o porquê daquilo tudo. E Deus já tinha preparado um grande peixe. Não vou falar baleia, porque a Bíblia não diz que é baleia. A Bíblia diz que era grande peixe. Então, se é grande peixe, é grande peixe. E a gente precisa entender que uma baleia não tem capacidade de engolir um ser humano. O único peixe que conseguiu engolir um ser humano está em extinção, chamado baleia caçalote. Jonas agora vai parar. Não entranha no peixe. O peixe vai vomitar ele e Deus vai dizer de novo: levanta e vai. E clama contra a grande cidade de Nínive. Por quê? Porque não tem como escapar de Deus. Ele é Deus de antecipação. Se Ele diz que é você, é você. Se Ele diz que é você, não, manda meu pai, não, é você. Ah, salva meu pai, não, é você. Ah, salva minha mãe, não, é você. Não tem para onde fugir. Jeremias tentou se esquivar. Ah, quantos homens de Deus tentaram se esquivar aqui? Quantos homens tentaram se esquivar? Quantas mulheres tentaram se esquivar de Deus e não conseguiram? Porque ninguém consegue fugir de Deus. Porque Deus é Deus de antecipação. Quando Ele está dizendo, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Assim como a amendoeira antecipa Jeremias, a sua floração, o seu florescer, eu antecipei o teu chamado e ponto final. Aonde eu te enviar, tu irás. O que eu colocar na tua boca, tu falarás. E não esconder, não. Tem para onde esconder de Deus. Caminho para o final. O que esta amendoeira nos ensina? O que esta amendoeira nos ensina? Que ela fica velando o tempo todo, esperando o inverno terminar. É chamado de solstício de inverno, a entrada da primavera. Ela fica esperando o solstício de inverno para ela poder florescer. Parece que ela conta os dias, se ela não fosse algo inanimado, ela conta os dias para poder florescer. Que lição esta amendoeira ensina para mim e para você? Primeiro, alerta para buscar a Deus. Alerta para buscar a Deus. Deus vai usar Jeremias no capítulo 13, verso 16, e vai dizer assim: dai glória ao Senhor vosso Deus antes que Ele faça vir as trevas. Ele antecipa a glorificar a Deus antes que chegue as trevas. O problema é que às vezes a gente só busca a Deus quando as trevas chegam. Quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega, quando o desabor vem, quando as intempéries vêm. A gente é assim. Não generalizando, mas a gente às vezes é assim. Mas há um lembrete, há uma admoestação, há um conselho: dai glória ao Senhor vosso Deus antes que Ele faça vir
as trevas. O momento de buscar Deus é agora. O momento de arrepender é agora. O momento de aproximar dele é agora. Porque a morte não manda um zap para você. A morte não manda um e-mail para você. A morte não manda um Twitter para você. A morte não te avisa o dia que ela vai bater na tua porta. Ela vem. Então o momento de buscar a Deus é agora. Porque triste para o homem é ele partir desta vida sem Deus. Não, depois que eu estiver no caixão, o pastor faz uma oração ali e tudo bem, a minha... Não. Não, depois que eu estiver no caixão, o padre joga uma água ali em cima e faz uma reza ali sobre o meu corpo e me faz eu passar para... Não. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Depois da morte é homem e Deus. Não existe missa de corpo presente, não existe missa de sétimo dia, não existe missa de um ano, não existe oração de pastor, de presbítero, de diácono. É o homem e Deus. Então o momento de buscar a Deus é agora. É isso que esta amendoeira está ensinando para mim e para você. Busque a Deus antes que o inverno chegue. Busque a Deus antes que as trevas cheguem. O alerta de Jeremias 13,16: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas. Só que Deus não vai usar só Jeremias, vai usar Isaías. No capítulo 56, verso 6, Deus vai usar a boca do profeta e vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo da graça está findando. O tempo da graça está findando. O momento de buscar é agora. O momento de clamar é agora. Porque existe um dia mau na minha, na sua vida, e se não chegou ainda, fique tranquilo, vai chegar. Vai chegar. E não temos como colocar na porta de ninguém. Não temos como colocar na porta de ninguém. O dia mau vem, e é o apóstolo Paulo que vai falar nele, lá no capítulo 10. Ou por que não dizer no capítulo 6, a partir do verso 10 de Efésios. Ele vai dizer: estáis preparados para o dia mau. Porque o dia mau vem, seja mal com ele, seja mal com um, tudo é mal. Tudo é mal. Esse dia vem para mim, vem para você. É por isso que eu preciso buscar ao Senhor agora. É por isso que eu preciso invocar ao Senhor agora. É por isso que eu preciso me aproximar dele agora. É por isso que eu preciso insistir agora. É por isso que eu preciso pedir socorro agora. Porque virá dias que eu não terei força para poder sair da minha cama para vir num culto como este. Porque as enfermidades, artrite, artrose, osteoporose, por aí vai, estanditrose, que depois que você passa dos 50 começa. É tanto trose na sua vida que você fica até abismado. Então o momento de buscar a Deus é enquanto você tem força para caminhar. Eclesiastes 12. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirá: não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer. O momento é agora. Você tem força para caminhar para a casa de Deus, então caminhe. Porque quando a enfermidade chegar, ela não te dará mais prazer de estar na presença de Deus. Se você já leu o capítulo 12 de Eclesiastes, você vai ver que ali Salomão está traçando
a desintegração do corpo humano, até quebrar o fio de escarlata, que é o fio de prata, que é a existência da vida. Termino agora. Há uma promessa para aqueles que buscam. Há uma promessa para aqueles que buscam. Qual é essa? Antes que você termine de orar, Ele está dizendo para você: eu vou te responder antes que você termine de orar. Há uma promessa para aqueles que buscam por antecipação. Há uma promessa para aqueles que antecipam buscar a Deus. Ele tem uma promessa dizendo: antes que você termine de falar, eu vou responder você. Isaías capítulo 64, verso 24, ele vai dizer: e será que antes que clamem, eu responderei estando ainda falando, eu os ouvirei. Por quê? Porque Ele é Deus de antecipação. Ele é Deus de: ei, antes de você terminar a sua oração, eu vou antecipar e vou te responder. Que promessa é essa? Que promessa magnífica é essa? Ei, Jeremias, eu sou Deus de antecipação. E ele está dizendo agora para Isaías: diga aí para esse povo, Isaías, se eles me buscar, antes que eles clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Veio a palavra do Senhor dizendo que ele tu, Jeremias, de uma vara de amendoim, viste bem, porque eu velo. Em outras traduções, eu vigio sobre a minha palavra para. Vai se cumprir. Vai se cumprir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim: todas quantas são as promessas de Deus, tem dele o sim, tem dele o amém, tem dele o aval para cumprir. Todas quantas são as promessas que saem do lado de Deus, tem dele o sim, tem dele o amém, tem dele o aval para cumprir. Vai cumprir. Deixa o mundo virar um turbilhão. Vai cumprir. Deixa o Brasil querer ser comunista. Vai cumprir. Deixa o anticristo se levantar. Vai cumprir. Porque ele vela pela palavra dele para cumprir. Então descanse nessa palavra. Porque nada está desanexado ao controle de Deus. Ele ainda tem o controle remoto do mundo e da sua história na mão. Ele vela pela palavra dele para. Vamos orar. Acabamos de cantar: Deus, isso é Deus de aliança, Deus de promessa. Não é homem para mentir. A tua palavra nos confirmou isso nesta noite. Assim como a amendoeira antecipa, vigia o solstício de inverno para florescer, assim também eu sou vela para cumprir o que sai da tua boca. Ó Deus, nos ajuda a estribar na tua palavra. Nos ajuda a confiar. Nos ajuda a entender que o Senhor não é homem para mentir, nem filho homem para ser rei. O Senhor é Deus. Dá-nos a cada dia a convicção de que tudo que está escrito neste livro irá cumprir. Muitos já foram cumpridos. Algumas estão por cumprir, mas está cumprindo. Nos ajuda a cada dia a entender que estamos tratando diante de um Deus de promessa, porque o Senhor cumpre aquilo que fala. Renova os nossos corações, porque só a tua palavra tem poder de entrar nos nossos corações e nos renovar. Porque os dias são tenebrosos, os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são de desamores, os dias são de desamor, os dias são de frieza espiritual. Nos ajuda a cada dia.
nos dê convicção plena de que os céus reinam e de que nada fugiu do teu controle. Muito obrigado pelos visitantes desta noite. Muito obrigado por uma parte da tua igreja. Nos dê um sono reparador, se for do teu querer, uma segunda-feira de paz na tua presença. É no nome santo e eterno de Cristo que nós te oramos. É nesse nome santo e eterno que nós te agradecemos. Amém, amém.